Diretriz 2018. Retornar ao espírito de pioneirismo é iniciar a grande construção pelo nosso íntimo, pelos nossos corações. A expansão será lenta pelo caminho Shoujo. O ministro relatou um encontro que teve com outros ministros, no qual eles haviam discutido quais os melhores métodos a serem adotados no programa da luz divina. Eu não diria que todos estivessem errados, mas observei que haviam se descuidado do mais importante, a questão Daijo e Shoujo. Percebi que o fio dos seus pensamentos tendiam mais para o Shoujo do que para o Daijo. Em Shoujo, as pessoas se limitam a fazer isto ou aquilo, estreitando o caminho, o que impede o crescimento. Como eu havia dito muitas vezes, no programa da luz divina, você deve manter uma atitude Daijo, que é larga e flexível. Falando de maneira geral, as pessoas que seguem o pensamento Shoujo não se expandem, ao passo que aquelas que seguem o pensamento Daijo poderão sempre fazer maiores trabalhos. In a winter night, the angels begin their flight. Dark skies with miles to go, no footsteps to be lost in snow. They fly to you, for you are King. They fly to you, for angels sing. Always to give you sleep, always the tears you star in a midnight sky.
Takamahani kamitsu marimasu. Kamorogi kamoromi no mikoto mochite. Somemi oya kamu izanagi no mikoto. Sakoshi no himoka no tachihana no. Odo no ahakihara ni misogi hara itamu. Togi ni narimasero. Harai dono o kamitachi moro moro no. Magakoto sumike gareu. Harai tamae kiyome tamae. Tomo sokoto no yoshio. Amatsu kami kunikso kami. Ayoyorozu no kami tachi tomoni. Ameno fuchikoma no mimi furitatete. Kikoshi meseto kashikomi momaosu. Hiroko mikami mamorita mae sakihae tamae. Miroku o mikami mamorita mae sakihae tamae. Meshiano mikami mamorita mae sakihae tamae. Meshiano mikami mamorita mae sakihae tamae. Kanagara tamachi haemase. Kanagara tamachi haemase. Miroko dai kokuten, mamorita mae saki hae tamae. Miroko dai kokuten, mamorita mae saki hae tamae. Kanagara tamachi haemase. Kanagara tamachi haemase.
Boa tarde a todos. Já tenho, obrigada. Acabar com os perversos. Talvez estranhe o título acima, mas acho que ele é o mais adequado. A explicação é a seguinte: estou cercado de indivíduos desonestos, que procuram enganar-me pelo fato de eu ser um religioso e parece-lhes até mesmo um santo. Esses infelizes, dotados de grandes astúcias e de inteligência maléfica, preparam-me ciladas incríveis. Alguns deles possuem posição social e são atrevidamente insistentes. Eu os deixo agir à vontade. Mesmo assim, eles tentam ludibriar-me de várias maneiras. E não desistem, apesar de pressentirem o fracasso. Pelo contrário, aguardam um acordo, julgando-me constrangido pelo cerco, pois mantenho uma atitude calma e completamente indiferente ao assunto. Por isso, colocados em má situação, pelo esgotamento de recursos e de fundos, a afobação acaba por arruiná-los de uma vez. Há também os astuciosos, que preparam armadilhas, ardilosamente as armadilhas, e entregam 1000 táticas para me enredar, pensando que a igreja dispõe de meios, muitos bens, e que eu, seu fundador, talvez seja inexperiente em questões sociais. Eles acham que acabarei entregando-lhes uma quantia considerável. Além disso, mostram-se despreocupados, na certeza de que, para evitar aborrecimentos, eu não vou processá-los, embora eles me tenham causados prejuízos. Ciente de suas intenções, deixo-os frustrados e perplexos, obrigados a desistir. Deus nunca deixa de auxiliar o bem, jamais apoiando o mal, por mais insignificante que seja. É por isso que estou sempre insistindo sobre a necessidade de vencer o mal. Esse é o procedimento do homem verdadeiramente honesto, autêntico e sincero. Caso contrário, não conseguirá melhorar o mundo corrompido em que vivemos, convicto de que assim deve agir uma religião viva e atuante. Faço questão de acabar com todos os perversos. É forte esse ensinamento, né? E Meixo Sama fala de acabar com... Ele quer assim, ele fala em acabar com os perversos, né? E não a maldade, né? Quem acaba com a maldade é Deus, né? Eu quero apegar mais, porque perversos, eles vão estar sempre causando problemas, não é? Enredando você em situações, né, constrangedoras, né? Para que eles possam ganhado e você acabar sendo humilhado, desprotegido. Mas você vê aqui, né? Não adianta fazer. Os perversos podem fazer as coisas à vontade. Porque se Deus me ama, você entendeu? Nem que seja um tiquinho assim, ó, eles não conseguem vencer. Não é verdade? Então, para que vão se preocupar com a maldade, né? E eles um dia vão arcar com as suas consequências, né? É a lei do retorno, né? O que se faz, é que se paga. E ter paciência. É difícil, né? É muito difícil a gente ver as pessoas fazendo maldade com você ou com
pessoas próximas de você e você não poder fazer nada, né? Não é que você está aceitando a maldade, não é? A gente está deixando a oportunidade para que essas pessoas cresçam a um nível espiritual e entenda, né, o que realmente eles estão fazendo, né? Porque, veja bem, as pessoas, elas pecam, né, por não querer aprender, não é? A gente está aqui para ensinar, né? Principalmente nós religiosos, né? Que o mundo aí fora está totalmente perdido, está totalmente corrompidos, né? E nós estamos aqui para aprender. Então nós temos que ser um eterno aluno, né? Vamos ser alunos sempre, né? Vamos aprender um com o outro, né? É nas nossas falhas, sabe? É nos nossos erros que a gente aprende o correto, né? Vamos fazer o possível para não errar. Porque Deus precisa de corrupto, de coisas erradas, o mundo está cheio, não é? A gente vai querer aprender mais coisa errada ainda? Até quando? Até quando vamos aprender mais coisas erradas? A gente tenta ensinar, sabe, as pessoas, né? E elas encaram de uma outra forma, né? Elas encaram como se a gente está humilhando essas pessoas, não é verdade? Né? A gente deixa de ser sincera, né? Porque a gente procura ser mais assim, como se diz, amiga possível, né? E trazer essa pessoa para perto da gente, mas nem sempre é assim, né? Eu estava conversando ontem com o reverendo e ele me citou o exemplo, né? Da árvore, tem as trepadeiras, né? Aquelas trepadeiras que envolvem a árvore, que se alimentam daquela árvore. São parasitas, né? Esses sim são perversos. É coisas pervertidas, né? Eu gostaria de ler deixa eu ver onde está. Aqui. Quero encerrar. Tem alguns outros assim, sentimentos, né? Que cabe muito à perversidade também. Somos todos invejosos. Gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e orgulho são os 7 pecados capitais que assolam a existência humana. E convenhamos, caro leitor, em variadas proporções, todos nós temos um pouquinho de cada uma dessas características. Aliás, exceto a inveja. Ninguém admite ser invejoso. Ou você já viu alguém sair por aí dizendo, eu sou invejoso? Segundo o historiador do Unicamp, Leandro Carnal, as pessoas costumam ter orgulho dos pecados capitais, ou seja, de comer bem, de gostar de sexo, de descansar das outras e das outras características, exceto a inveja. Mas por quê? O que a inveja tem de diferente? Pelo fato da inveja ser um sentimento de desejo por algo que é do outro. Então ela revela impotência. O fato de reconhecer que o outro tem algo que não temos, portanto, é superior nesse aspecto, gera vergonha. E ninguém admite isso, por mais que sempre exista uma coisa ou outra que a gente gostaria de ter e que outra pessoa foi agraciada, seja materialmente, intelectualmente ou esteticamente. Carnal destaca que a diferença entre a inveja e a cobiça é que, no primeiro caso, a pessoa quer se apropriar daquilo que um outro indivíduo tem. No caso, a cobiça. A pessoa ambiciosa ter algo igual ao outro. Portanto, há uma vertente positiva nisso, pelo caminho da motivação e de superar desafios, embora sejam quase tratados como sinônimos, inveja e a cobiça são diferentes.
Quem nunca ouviu falar na tal da inveja branca? Apesar de tentar amenizar o conceito de inveja, transferindo o seu significado para o mesmo da cobiça, ainda há uma pequena dose de racismo explícito na tal da inveja branca. Será uma mera coincidência que a inveja branca seja menos nociva que a inveja não branca? E a mala branca menos antiética do que a mala preta? A magia branca atrelada ao bem e a magia negra ao mal. Falando em mal, que mal a inveja pode fazer, afinal? É possível prejudicar a si mesmo ou aos outros com esse sentimento? Para quem acredita na transmissão de energias negativas, certamente. Mas quanto ao mal que pode causar a nós mesmos, isso é evidente. A nossa condição humana, logicamente, nos coloca uma pequena dose dos pecados capitais, como citado acima. A devastador é quando algum desses defeitos se acentua em grandes proporções na pessoa, e com a inveja não é diferente. Quanto a pessoa portadora da inveja tem a percepção de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Ela não tem a capacidade de perceber os sacos de adubos diários, o que o vizinho precisou colocar as mãos para construir o próprio jardim. Da mesma forma que nos falta alguma característica que o outro tem, a gente também possui algo que somente nós temos. O que o vale é se autovalorizar. E também é o que é nosso, como já dizia o poeta Alberto Caeiro. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. É bom refletir sobre isso, né? É bem apropriado, né? O que significa esse Tejo, né? Tejo é um rio em Portugal. E ontem, na aula que eu dei para o pessoal da Argentina, usando esse texto aí, primeiro foi difícil explicar para eles o que era mala branca e mala preta, né? Que é um termo usado no futebol para poder fazer trapaça. Mas eu falei muito sobre a inveja, que a inveja realmente é uma coisa que entra na linha dos perversos. Porque, veja, uma pessoa que é má, ela é má. Uma pessoa perversa, ela se fantasia num bem para atingir os seus propósitos. E dentro do que eu falei ontem, do ensinamento, dentro disso que foi colocado, foi quando você tem o exemplo de uma árvore, que eu estava lá em Petrópolis, e em frente tem um abacateiro, cheio de abacate. Só que tem uma rama muito danada lá, bonita pra caramba, que se apropriou em cima do abacateiro. Né? Muito bonita. Só que ela é muito folgada, por quê? Ela não tem trabalho nenhum. Mas a beleza dela rouba até a beleza dos próprios abacates. Sem esforço algum. Então, enquanto alguém, usando isso para a nossa vida, enquanto alguém trabalha, se esforça, labuta para conquistar alguma coisa, outras se montam em cima dessas pessoas e elas acabam brilhando mais do que a própria pessoa que carrega tudo isso. Né? Então, às vezes, dentro da nossa vida, nós lidamos ao nosso redor com muitas pessoas assim, que são os parasitas, que são os perversos, vamos dizer assim, e nós, muitas vezes, somos até coniventes com eles, porque isso acontece muito em família, que são aquelas pessoas que você quer proteger, quer impedir várias situações, principalmente com relação à droga, outras coisas mais, que tem um segmento cristão que fala sobre isso, uma espécie de fé, melhor dizendo, falando sobre isso, onde muitas vezes o excesso de zelo também pode criar uma pessoa perversa.
Então, olhando por esse lado, e só interrompendo um pouquinho, uma pessoa perversa é pior do que uma pessoa má. Porque o perverso você não consegue percebê-lo. O mal não. A pessoa má você sabe que é má mesmo, é má. Uma pessoa perversa você não percebe que ela é. Porque ela se maquia, ela veste uma roupa fantasiada de bem, ardilosa. Eu fui pesquisar a palavra perverso, né? No dicionário. Diz assim, que tem malíssima índole, defeituoso, vicioso, torna-se perverso ou mal. Corromper é o que o reverendo está falando, né? Corromper, depravar, transformar, desvirtuar, tornar-se perverso, enfim, é corrupção, né? Que realmente o reverendo falou, né? Ele falou tudo, na verdade, né? Então, quer dizer, a pessoa que é perversa, ela vai ficar na sua cola, ela vai ficar nas suas costas, né? Ela vai fazer com que você trabalhe para ela, não é? Esse é o problema. Então, vamos lá, né? Vamos fazer as coisas, vamos fazer as coisas acontecerem e ludibriar você. Vai ludibriando, vai te cozinhando, né? Vai levar. E você, a partir do momento que você percebe como ela está te tratando, né? Ou você a ajuda com o bem, né? Trazendo ela para perto de você, mostrando o bem para ela, né? O quanto que ela está errada, assim, quem sabe ter uma salvação, não é? Ou então você deixa para lá, né? Porque é ela que vai pagar mesmo, não sou eu. Não é verdade? É assim que eu acredito, né? A gente sempre espera que as pessoas Tá ali, tá ali. aprendam, né? Você tem que deixar de lado, mas tem que esperar, crer que essa pessoa vai aprender e vai começar a agir de diferente forma, né? É assim. Só que muitas vezes a pessoa não acorda. Então, a Né? gente, Isso é de pelo cada um menos, no momento, né? Não é todo mundo igual. as pessoas têm o seu tempo, não é? E a gente tem que respeitar isso, né? Eu falei para o reverendo que hoje eu ia mais ler do que falar um pouco, porque eu acho que está tudo dentro, né? Acho que está tudo dentro do ensinamento perverso, sabe? Que tudo começou por aqui. Enfraquecendo está mais e mais a força negativa. Sol resplandecente cintila no oriente. Isso aqui são os salmos que Meixo Sama escreve e o que o reverendo Nakahashi explica depois, cada verso. A força negativa sempre estiveram durante a era da noite, grande poder de ação, aproveitando-se da sombra para interferir no destino da humanidade. Agora, porém, o sol resplandece com toda a intensidade, expandindo seus raios em todas as direções. Na verdade, é a luz do Oriente que está chegando. Assim torna-se cada vez mais evidente a aproximação da era do dia. E, como consequência, mais fracas ficam as trevas da noite. De outra parte, o fortalecimento da luz do Oriente enche de esperança a humanidade, que começa a perceber aí um meio de vencer a causa de tanto infortúnio. É, na realidade, o movimento do universo que ninguém conseguirá impedir, visando a expansão da luz na direção da era do dia. E as entidades negativas sabem que estão com os dias contados. Mesmo assim, persistem, como cobras que, após terem o corpo cortado, ainda continuam se mexendo. São impulsionadas pela existência de requisitos da era da noite, fazendo-as tentar resistir.
O conhecimento de tais fatos constitui motivos de esperança e de fortalecimento da nossa fé, ao nos dar certeza de que dias felizes se aproximam. Então, os mamerritos, principalmente, precisam sentir, através da prática do Jorei, a intensidade da luz do Oriente, a cada dia, mês e ano, mais forte. Saber essa verdade traz segurança e nos dá a possibilidade de vivermos melhor, embora alguns vestígios do mal continuem resistindo. Usando esse... Ontem nós terminamos um projeto ontem, um projeto Pioneiros, durante, acho que um ano, um pouco mais de um ano, né? Acho que foi isso mesmo, Cecília. Nós pegamos todo o material antigo, dos jornais messiânicos dos antigos, desde o número 1, e encerramos ontem um ciclo, um projeto, onde deram mais de 500 páginas digitadas. E começamos vendo como era ser messiânico, ou como era se tornar messiânico nos anos 70, nos primórdios da igreja, após as pessoas, os pioneiros, trazerem a obra para cá. E nós vimos a mudança da igreja ano a ano, realmente uma mudança assim, é nítido quando você vê até a linha de orientação como muda. E findeu os anos 90. Só que de repente, tinham 2 anos perdidos, que é 75 e 76, né? E digitamos ontem, finalizando. E realmente foi um presente de Deus, Meixo Sama, encerrar com o ano de dezembro, mês de dezembro de 76, com a essência de Meixo Sama, não é? Onde, até acho que vai ser lido agora um trecho, que fala sobre o lado humano e o lado divino de Meixo Sama. Eu já falei isso uma vez, que eu fiquei anos pesquisando a essência de Meixo Sama. Foi um relato de um reverendo pioneiro, dedicou ao Meixo Sama, como que escrevia os ensinamentos dele. E o que mais chama a atenção é que nós, se queremos salvar pessoas, se queremos salvar a humanidade, se queremos nos salvar, temos que ser espelhos de Meixo Sama. E estamos bem longe disso, né? São coisas muito simples, né? O que Meixo Sama fazia, nós não fazemos. Ou estamos bem longe. Hoje, conversando com a pessoa que foi responsável por nos dar esses livros, esse material, ela chorou ao ler aquilo. Um outro ministro nosso disse que o que foi lido, o que ele leu, é a essência do que nós temos aqui na arte do Jorei. Mas o grande segredo talvez seja de você acabar com a perversidade externa e interna. E quando eu digo interna, é sua pessoal, porque todos nós temos um grau de perversidade também. É nós sairmos do nível da lamúria, sairmos do nível de ver que tudo é contra você, e partir do momento, partir para outra premissa, onde você é o protagonista da sua vida, mas sendo um espelho do que Meixo Sama ensina. Quando nós conseguimos atingir esse nível de fé que Meixo Sama nos legou, e talvez a gente vai descortinar uma face de Meixo Sama que muita gente não conhece, as pessoas vão entender o que é ser messiânico de fato. Porque até hoje as pessoas não sabem. E sendo bem sincero, o que eu digitei vai marcar minha vida missionária por todo sempre, porque ficou correndo no meu sangue, né? Mas assim, hoje tem pessoas que preferem ficar mergulhadas no lodo e só vão sair de lá se elas quiserem. Nós não vamos poder entrar lá para tirar ela do lodo, né? Os perversos jogam você no lodo, montam em cima de você, para que elas não sujem suas mãos nem seus pés com a lama, enquanto você se sacrifica, ou se anula, ou até morre, para poder fazer um falso bem. Eu acho que o sinônimo maior para perverso são aquelas pessoas maquiadas e bondosas, mas também muito disso ainda também é culpa daquelas pessoas que praticam o falso bem. São tão boas que são más, porque se anulam perante um bem maior, que é Deus.
Esquece que existe o mundo espiritual, esquece que existe uma lei divina e isso vai ser cobrado. Custe o que custar, doa com doer. Doa quem doer, porque quem deve paga e quem merece recebe. Então o perverso tem vida curta, porque ele é um parasita. E tem que cortar o parasita aos pés da raiz, né? Aos pés do solo, porque nem ele vai poder crescer novamente e nem vai conseguir se alimentar. Só que tem uma diferença. Se você olhar um parasita, quando ele se aproxima de uma árvore, as garras dele entram dentro dessa garra, dentro do tronco, e absorvem toda a essência dela. Então, para você tirar um parasita da sua vida, você não vai conseguir arrancar, porque você vai sangrar muito. O único jeito é você cortar o alimento desse parasita e deixar que, infelizmente, essa verruga ou essa cicatriz vá secando naturalmente. Mas você não vai mais alimentá-la. Agora, mostre o Meixo Sama que ninguém conhece. Então, antes de mostrar Meixo Sama, a essência dele, é muito importante esse material realmente, porque nós temos que, Meixo Sama fala, né, que antes de você entrar numa religião, ou mesmo segui-la, você tem que conhecer o seu fundador, não é? Então, eu fiz isso. Assim que eu entrei na igreja, eu fui conhecer quem era Meixo Sama, porque isso nos traz força. Quem normalmente chega aqui dentro e entra por essa porta, está sofrendo, recebe jorei, recebe jorei, recebe jorei e vai embora. Tenha milagre e vai embora. Aí a gente pergunta a pessoa na rua, quem foi que te ajudou a ser curado? Ah, foi o jorei. Mas quem foi que deu o conhecimento do jorei para vocês? Ah, não sei. Não sabe quem é Meixo Sama. Isso é uma obrigação para nós messiânicos, conhecer quem é Meixo Sama, antes de começar, talvez, ministrar o seu primeiro jorei. Sabe? Nas aulas que a gente dá, eu acho que é muito pouco. As pessoas precisam se aprofundar cada vez mais, né? E para poder largar da perversidade, para a gente não... A gente tem que ter um pouquinho de malzinho dentro da gente, porque faz parte, né? Se o mal não fosse um bem, Deus não deixaria existir, não é? Então, vamos começar a praticar o jorei, né? Venha receber bastante jorei, principalmente aqui na igreja, dentro da sede. Venha até, sabe? A gente não tem que fazer com que Deus corra atrás da gente, né? Ficar acomodado dentro de casa, né? Acomodado na telinha, né? Corre atrás, vai ministrar jorei nas pessoas. Você entendeu? Tem um monte de gente precisando de jorei por aí. Procura, liga. Sabe? Pessoas estão pensando, eu estou precisando de ajuda. Hoje mesmo, olha que coisa incrível, né? Eu não esperava isso, como o Meixo Sama utiliza a gente, né? Eu fui à feira comprar o nosso almoço, né? Para oferecer para o antepassado, que eu quis oferecer hoje coisa diferente para eles, né? Aí chegou uma senhora, ficou olhando assim para mim, ela falou assim para mim assim, você conhece alguma benzedeira, né? Eu falei assim, eu conheço, fica aqui na esquina, que é a igreja onde eu frequento, lá a gente ministra jorei, e com certeza é uma bênção que você vai receber. Ela falou assim, é para a senhora? Ela falou assim, não, é para minha netinha. Eu falei assim, então traga ela, que ela vai dormir bem. Não sabia nem que tratava da menina. Né? A menininha tem um mês e uns pouquinho, né? Uns dias, e a menina não dorme, né? Chora muito. Leva ela lá que a gente vai cuidar dela, ela vai começar a dormir. Né? Coisa assim, né? Eu não esperava isso acontecer. Então, a gente tem que estar recebendo muito jorei, né? Para acabar, a gente tem que receber bastante jorei para acabar com a nossa perversidade também. E eu prefiro falar de Meixo Sama. Amando a humanidade. A seguir, desejo falar a respeito da natureza humana de Meixo Sama. Muitas são as pessoas que, analisando Meixo Sama, diziam que ele não era uma pessoa restrita
ao nosso âmbito normal, apesar de agir de modo e assim aparentar. Na minha observação, embora pequena e sem talvez a menor importância, sempre pude notar que Meixo Sama não dava mostras da sua divindade e sempre evitara impor respeito por atitude, sempre agindo como uma pessoa comum, uma normalíssima pessoa do povo. Apesar disso, ele era rico em sentimentos, esses sentimentos que todos nós temos. E de onde vieram essas qualidades, esses sentimentos que ele possuía como qualquer ser humano? De onde vieram? Penso que vieram através da sua experiência com a vida. Porque, como os senhores sabem, ele teve todas as dores, todas as alegrias, todas as tristezas e todo o sofrimento que um ser humano pode ter. Posso por tudo aquilo que um ser humano poderia ter passado. Como já disse, Meixo Sama possuía, na verdade, essa tal espiritualidade, mas fazia questão de não mostrá-la e até evitava que olhassem como um Deus vivo. Ele sempre evitava isso. Não gostava que tivessem esse temor ou respeito para com ele. Seu espírito era bastante aberto, livre e acessível a todos. As pessoas que o admiravam não eram poucas, mas admiravam não tanto pelo aspecto de sua alta espiritualidade, pois eles as atraía pela sua simpatia, pela sua simplicidade, pelo seu amor e principalmente pelo calor humano que irradiava a todos os que dele se cercavam-os. Apesar de fazer esforço para proceder como uma pessoa normal, comum, o que pode notar é que, realmente, através dessa aparência, ele possuía uma altura incalculável para mim. Tinha tanta nobreza que inspirava confiança, respeito e o mais profundo amor. Era alto e o seu critério de análise, de ver até a essência das coisas, e apesar dessa aparente normalidade, sua humildade era tão genuína como jamais vi outro ser humano. Era também dotado de um espírito de justiça incomum, e a sua atitude era sempre no sentido de dar felicidade a outras pessoas. Não gostava de lamentações, de coisas negativas, sempre demonstrando espírito pacífico, voltado em proporcionar alegria a todas as pessoas. Meixo Sama sempre fazia uma espécie de autocrítica. Seu passatempo, seu hobby era alegrar, fazer aos outros felizes, e não conseguia ficar indiferente ou parado, sem nada fazer, ao ver ou ouvir que outras pessoas estavam sofrendo. Quando via alguém sofrendo, tinha que fazer alguma coisa, mexer-se. Dizia: quando vejo alguém sofrendo, parece que eu é que estou sofrendo. Igualmente, quando via uma pessoa feliz, ficava também todo feliz. E dizia: essa minha característica, essa maneira de ser, me foi concedida por Deus. Veja bem, Meixo Sama, ele fala assim, tem um ensinamento que ele fala assim: eu sou um ser humano, se eu consigo, por que vocês não conseguem? Não é verdade? Então, se ele sentia esse prazer, né, de agradar as pessoas, né, ver que a pessoa estava infeliz, saber o porquê, ajudar essa pessoa. Né? Nós somos muito restritos, sabe? A gente vê uma pessoa triste, assim,
A gente até pensa em querer se aproximar dessa pessoa para ajudar, né? Mas a gente fica com aquele receio. Ai, será que eu devo? Será que eu estou intrometendo na vida dessa pessoa? Ai, será que eu... Sabe, vamos parar com isso. Sabe? Vamos ver o que está causando essa tristeza nessa pessoa. Quem sabe um abraço. Quem sabe um oi, tudo bem com você? Já basta, né? Ou um verdadeiro sorriso, né? Não meio sorriso cínico, não. Mas um verdadeiro sorriso, não é? De que causar sorriso nas outras pessoas também. Não é verdade? Sorriso cínico, o mundo está cheio, né? Eu, para encerrar, você gostaria de falar alguma coisa? Não. Na divindade de Meishu Sama, porque isso realmente é uma característica divina. Na divindade de Meishu Sama, tudo ele, com o poder que lhe foi outorgado, ele trabalhou, ele fez de tudo para corresponder à vontade de Deus, né? Criando felicidade às pessoas. O que acontece com a pessoa comum é que quando ela recebe um poder, né, um status, seja ele religioso, seja ele social, ela se coloca na condição de divindade. Então ela quer que as pessoas sejam se resuma a ela. Ela tem o poder, então ela quer ser reverenciada o tempo todo. E Meishu Sama não fazia isso. Muito pelo contrário, uma característica dele que era acordar de manhã e saber se todos estavam bem. Né? Os familiares, os servidores. Isso daí, só sendo divino para conferir essa característica. A gente, nosso lado humano, não. Quer ser. A gente, no nosso lado humano, não, né? A gente quer ser reverenciado, quer ser ali reconhecido. Quer ser reconhecido. E Meishu Sama, ele conhecia e reconhecia a sua característica divina, que não precisava, mesmo porque o ser humano não chegava a reconhecer essa divindade dele. Era isso. Sim. Meishu Sama era muito simples, né? E nessa simplicidade dele, nesse todo esse amor que ele tinha pelas pessoas, não só pelas pessoas, por qualquer ser, né? E até mesmo pela flor, né? Ele transmite muito amor pela flor, né? Então, e as três colunas também de salvação, né? Verdade, bem e belo, né? Então, vamos nos estudar bastante, sabe? Como o reverendo sempre fala, né? Ler bastante ensinamentos, não é? Se apoderar mais desses ensinamentos agora, né? Que a gente vai saber muito mais de Meishu Sama agora do que os outros livros que a gente já tem que falar sobre ele, que eu só conhecia, na verdade, o que eu tinha em mãos, né? Os três dos do Oriente, os 3 volumes, né? Então, eu vou estudar mais também sobre mais Meishu Sama, né? Não... Se ele falou que a gente tem essa capacidade de se igualar ou se aproximar, né? Então eu quero me aproximar, né? Me igualar a ele, eu acho que é um pouquinho demais, né? Eu acho que não, talvez nessa vida, talvez na próxima, chegue um pouquinho mais próximo a ele, mas tentar fazer pelo menos 1%, sabe? De uma parte de Meishu Sama, né? Tratando bem as pessoas. E eu queria deixar um recado também para as pessoas, para nós religiosos, né? Vamos largar de sermos perversos e seguir o exemplo de Meishu Sama.
Se não tivermos amor, respeito e cuidado com as coisas de Deus e do nosso próximo, não teremos paz. Então, por favor, gente, vamos ter amor, vamos ter respeito com as limitações das pessoas, vamos ter respeito com o ser humano, com a vida material, não é? E vamos cuidar desse bem, desse patrimônio, porque nós somos apenas administradores do bem de Deus. Né? Vamos aprender a ser um belo administradores, por favor. Né? Mais amor, por favor, respeito e cuidado. Obrigada a todos pela paciência. Espero que vocês não tenham dormido muito. Obrigada.